vai ser um direto engraçado. Ah, eu devia ter aqui a árvore de Natal também. Pois é, pá, estamos na altura de Natal. É verdade. Está tudo bem, Américo? Tudo, pá, felizmente, e contigo. Também, tudo ótimo. Estava a dizer aqui à malta que estive a andar de bicicleta em Bragança e está lá muito frio. Ui, Jesus. Qual é a temperatura? Quando saí de casa estava 1 grau. Depois ficou mais quentinho, mas sem chuva. Eu prefiro o frio à chuva. Com a chuva não gosto de sair. Acho mais perigoso. Agora com o frio, Por acaso hoje também andei aqui na Marginal, mas a temperatura era um bocadinho melhor. pois aí deve ser um bocadinho melhor. Pois é, Américo. Olha, tens de começar a pensar numa história mais engraçada que as do Olivier. Não sei se viste os vídeos que eu pus dele. Mas Pá, o Olivier são sempre engraçados. Eu não vi todas, por acaso não. não, contou aí umas histórias assim um bocadito engraçadas. É, Mas pronto, has de pensar em alguma, de certeza. Vamos ver se consegue combater com as dele. Mas olha, Davi Ludo, estou aqui a pensar, ainda só conheci pessoalmente o Joel Leal no outro dia, no evento do Overwatch, no Cycling District. ah, Estive com ele. Também gosta de sprintar. É um bom rapaz, pareceu-me o Joel. é Uh, pouco valente, sim. mas falando sobre ti, pronto, ainda pedalas, então mantens-te muito ativo nesse aspecto? Principalmente por prazer. É lógico que a gente sabe que também disso vem um bocadinho o tentarmos manter bem fisicamente, mentalmente, tudo aquilo que proporciona a prática do exercício físico, nomeadamente a bicicleta. Mas eu, com toda a sinceridade, hum, pratico porque me dá prazer. Dá-me prazer andar de bicicleta, tanto assim é que umas vezes saio com amigos e outras vezes, como foi o caso de hoje, saio sozinho. Divirto-me da mesma forma. Uhum. Quando vou com amigos, faço mais ou menos o mesmo tipo de quilometragem, paramos num café, contamos umas histórias, trocamos ideias. No caso, quando somos colegas dentro do mesmo ramo, trocamos conhecimentos. É um bocadinho assim. Depois, há outros dias, apetece-me ir sozinho, olhar aí para o Rotejo. Vale a pena, sem dúvida. Para mim continua a ser uma modalidade que eu pratico com bastante regularidade, mas por isso, porque tenho muito prazer em andar de bicicleta. Continuas pronto, sempre ligado ao ciclismo. Mas faz-nos um resumo da tua carreira como ciclista, como é que chegaste a diretor desportivo, um resumo geral da tua vida sobre a modalidade. Olha, eu comecei a correr de bicicleta com 10 anos, num movimento que se criou a seguir ao 25 de Abril, passado um ano, que era o Prociclismo do Amanhã. Hum, Foi, foi elaborado e posto em prática por dois grandes senhores do ciclismo daquela altura, que era o Alves Barbosa, que não é necessário, acho que pelo menos para os que estão ligados ao ciclismo, nem sequer estar a dizer quem foi, e um outro senhor que também foi um bom ciclista, que era o Aristides Martins, que tinha uma loja de bicicletas ali no Campo Grande, onde eu também, mais tarde, vim a correr nas categorias de aspirantes. Agora é cadetes, na altura éramos aspirantes, era o nome que se ok, dava ok. a essa categoria entre os 15 e os 16 anos. E esse movimento que se criou a seguir ao 25 de Abril, e foi precisamente passado um ano, no dia 25 de Abril de 1975, a primeira corrida foi à volta do antigo estádio de Alvalade, e esse movimento era com crianças desde os 5 aos 16 anos. E era os escalões era por idades, sempre e quando não havia dentro da mesma idade um número suficiente de atletas, então eles juntavam duas idades, por exemplo, 10 e 11 anos, mas normalmente, e aquilo rapidamente, até porque estávamos a seguir ao 25 de Abril, e
havia muito essa vontade de praticar desporto e havia muito essa coisa de comunidade. E só aqui porque era feito aqui, na região de Lisboa, Ok. mas também na região do Porto, certo? E depois, em cada categoria, selecionavam um ou dois e fazia-se um encontro nacional, que na altura foi, acho que fiz um no Porto, não me lembro mais, mas um lembro que fui fazer ao Porto. E aquilo era bastante engraçado, porque tinhas o convívio, nós íamos logo para lá às 9 da manhã, fazia-se muitas corridas ali na Portela, ali à volta do aeroporto. Ok. E íamos logo de manhãzinha e saíamos lá ao final da tarde, ou seja, aquilo acaba por ser um convívio entre famílias e que envolvia um bocadinho a prática do ciclismo. E estive aí até à idade de cadete, depois passei para a estrada, fiz o percurso de cadete, júnior, sénior, e em 85 passei a profissional. Profissional, no primeiro ano, ainda éramos denominados séniores B, porque existiam os séniores B, porque a seguir ao 25 de Abril deixou de haver profissionais, e então o nome que se deu inicialmente foi Amadores, e depois davam um nome de séniores A, séniores B, acho que eram assim, séniores especiais, já não me lembro o nome. Mas pronto, Ok. não estava denominado como profissional, porque profissional inicialmente só houve uma equipa que era o Sporting, porque o Agostinho tinha vindo de França, relançou o Sporting e, como queria levar o Sporting à volta à França, então teve que colocar essa equipa como profissional. Todas as outras eram desamadoras. No ano a seguir, o Lousa Trinarense, que eu também no ano a seguir acabei por vir a representar, como quis também no ano a seguir, em 85, ir à volta à Espanha, também passou a profissional. E depois tudo se veio a regularizar e todas acabaram por ser profissionais. Mas nesse meu primeiro ano de 85, era o Sporting e o Lousa que eram profissionais e os outros éramos, acho que eram cenas especiais que éramos tidos, mas ao fim e ao cabo corríamos todas as corridas juntos. Eu, inclusivamente, já nesse primeiro ano, fui fazer uma corrida em França, que era o Tour de Vaucluse, que era ali na zona de Avignon, na base do Mont Ventoux, que é uma subida mítica, inclusivamente da Volta à França, e que era um misto entre, na altura também existia muito em França, que era equipas profissionais e seleções. E então lembro-me que, inclusivamente, a última etapa foi uma cronoescalada ao Mont Ventoux. Foi a única vez que eu subi o Mont Ventoux. Foi E duro. no tempo logo fiz segundo lugar, empatado com o primeiro, e foi o desempate, foi em milésimas de segundo. E depois acabei por fazer todo o meu percurso, fiz 3 anos aqui, ou seja, na altura no Bom Barralense, a seguir fui para o Lousa Trinaranjo, que para mim foi das equipas mais fortes que existiu em Portugal. Nós ganhamos todas as corridas em Portugal, exceto o Campeonato Nacional, que veio o Acácio da Silva cá correr, que tinha já vencido etapas no Giro de Itália, tudo mais. Foi um Campeonato Nacional que foi feito aqui em Sintra, a subir a Lagoa Azul 10 ou 12 vezes. Perdemos o Grande Prémio de Torres, porque na altura o Prémio Torres já era internacional, vinha as seleções de leste, RDA, União Soviética, o RSS, e então ganhou o Prémio Torres. Salvo um tal Pietro Grumov, que acabou por fazer segundo na Volta à Itália, numa das Voltas à Itália ganhou em Indurain, e terceiro, salvo no Tour de França. E ganhou aqui o Prémio Torres.
E perdemos a volta ao Minho na altura, para o Vincelão. Todos os outros prémios, ou seja, no total, nessa altura haviam 10 prémios em Portugal, mais a volta a Portugal, salvo erro. Dominaram tudo. Exceto esses 2 prémios, e depois perdemos também a volta a Portugal para o Marcos Chagas, mas ganhámos por equipas, ganhámos 5 etapas, eu ganhei uma delas, que foi a etapa da Serra da Estrela, mas com chegada cá embaixo a Manteigas. No ano a seguir passei para o Sporting, Clube de Portugal, que na altura o Sporting era uma equipa do Sporting mesmo, não estava entregue a nenhum clube, nem a nenhuma empresa extra clube Sporting, né? Ou seja, nós fazíamos estágios tínhamos um centro de estágio dentro da Alvalade, toda a estrutura da Alvalade era gerido por uma comissão técnica, digamos, onde um dos diretores era o Dr. Artur Moreira Lopes, que agora veio a ser depois de muitos anos presidente da Federação, um senhor que foi diretor esportivo, era diretor, digamos, não era diretor desportivo, que era o falecido Maduro, que esteve sempre à frente de grandes equipas, como o Gozo, o Sporting, o Tano Valdo também, e depois estive como treinador nesse ano, como é que eles se chamavam? Que era dali do Cartacho, Francisco Valada. Eu tinha vencido os seus anos uma volta a Portugal e era ele que estava de diretor desportivo. E então, era diferente correr no Sporting ou correr noutra equipa? Era porque tinhas muito mais pressão, ou seja, aquilo era uma equipa do Sporting. Então nós normalmente concentrávamos, por exemplo, no início da época, de terça a domingo. Tínhamos as primeiras corridas, eram corridas de domingo a domingo, só depois no mês de março, no mês de abril é que apareciam algumas corridas por etapas. E então nós concentrávamos na terça-feira, treinávamos quarta, quinta, sexta, sábado, domingo corríamos, segunda-feira vinhamos a casa, terça-feira tínhamos que estar em Alvalade. Ou seja, acaba por funcionar mais ou menos como uma equipa de futebol. A diferença é que os jogadores de futebol vão dormir para a casa deles e nós não, dormíamos lá mesmo no era um colégio interno. No antigo estádio de José Alvalade. Vou deixar continuar. Percebes porquê? Porque nós treinávamos, os adeptos estavam ali, nós acabávamos a corrida e depois, quando voltávamos a Alvalade, nós também tínhamos que dar a volta ao estádio para ir lá ao restaurante dos atletas almoçar ou jantar, e então havia sempre daqueles adeptos mais ferrenhos, passavam ali o dia todo, né? Tomavam café e não sei o quê, e então tínhamos que dar a explicação toda de como é que tinha sido a corrida. O que é que foi, como é que fizeste, como é que não fizeste, porque é que perderam, ou seja, havia ali um escrutínio de tudo aquilo que fazias. E de uma certa forma nós sentíamos essa pressão de ter que justificar aos adeptos o que é que tínhamos que fazer em cada corrida. Lógico que eu sentia um bocadinho mais isso porque eu tinha estado numa equipa daquelas e era nos meus primeiros anos e logicamente sentia um bocadinho mais essa pressão inicialmente, mas felizmente foi um ano muitíssimo bom para mim porque eu tive uma lesão no início da época, uma lesão que partia a clavícula, tive que estar parado e depois quando voltei ganhei o prémio, ganhei o Porto de Lisboa, ganhei o prémio Torres, ganhei a volta ao Minho. Acabou por ser uma época muito boa que me levou a ganhar o galardão do melhor ciclista. Havia, salvo que era um mundo esportivo na altura no jornal, a par da bola e do recorde, que era um mundo esportivo, e eles faziam, davam um prémio, que inclusive depois foi atribuído ali na Torre de Belém, uma cerimónia que fizeram, que era tipo um que havia lá fora, que ainda existe, que é o Super Prestígio, acho que ainda existe. Não, agora não há outro nome.
mas na altura era o Super Prestígio. E que era a classificação de todas as corridas durante o ano. O vencedor, em termos. E havia o Super Prestígio Jovem. O vencedor do Super Prestígio foi o Manel Cunha, porque ganhou um prémio e ia voltar a Portugal. Eu fiz segundo atrás dele e ganhei o Super Prestígio Jovem. E no ano seguinte fomos os dois correr para a Espanha, para uma equipa que estava a se iniciar naquela altura, que era a Clash, que mais tarde veio a tornar-se a Clash Mapei, depois Mapei Clash, ganhou voltas à Espanha com Rominger, e volta à Itália, e coisas por aí além. E como... Quando deixei de correr, fui selecionador nacional, fui chamado para pegar nas seleções. Tive no ciclo olímpico durante 4 anos, ciclo olímpico de Sydney, e a partir daí fiquei ligado a equipes. E como é que isso aconteceu, essa passagem para diretor? Foste diretamente para a seleção em que ano? 97. Fiz 97, 98, 99 e 2000. O ciclo olímpico de Sydney, que foi os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Assim, posso dizer com muita sinceridade, eu nunca fui nem como ciclista, hoje em dia isso é muito normal, até porque hoje em dia até são cada ciclista tem um empresário que oferece os ciclistas. Eu nunca, e quando não é assim, são os próprios ciclistas que têm essa vontade de ligar, oferecer e tudo mais. Eu respeito isso, logicamente, as coisas hoje funcionam assim, mas eu naquela altura nunca tive a vontade para isso, nunca tive a vontade e nunca gostei de fazer isso. Então, portanto, os contratos que eu tive era porque me ligavam e, no caso de ter ido para a Federação, também nem sequer fiz despedida como ciclista profissional, saí, já tinha mais ou menos planificado para os 32 anos iria deixar de correr de bicicleta. Quando fiz 32 anos deixei de correr. Passado um mês, como é que a Federação convidou-me, mas convidou-me por, acho eu, associado a um facto que eu continuei a andar de bicicleta e é lógico, acabava por ser aqui um bocadinho uma referência, porque a maior parte da minha carreira fiz no estrangeiro e tudo mais, e então os miúdos vinham muito a perguntar como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, o que é que eu devo fazer, aquelas perguntas normais de quem quer aprender. E eu senti-me na obrigação de me ter que informar mais e ter mais conhecimento em relação àquelas idades, tendo em conta que eu achava, e bem, que se eu lhes fosse estar a dizer o que é que eu tinha acabado de fazer como profissional, era uma aberração enorme. Né? E dizer, não, vocês vão fazer 6 horas, que era o que eu fazia naquela altura, porque estamos a falar que as corridas na altura tinham muito mais quilometragem que as de hoje. Ou seja, as corridas naquela altura, para baixar dos 200 quilómetros, era um dia de festa. E então, lógico, os treinos baseava-se muito em muitas horas de treino, muitas horas de bicicleta. Principalmente em Espanha, nós tínhamos a volta à Espanha em abril, certo? Então tinhas que, começávamos a treinar em janeiro de bicicleta, ou seja, tinhas 3 meses para te poder preparar, com competições e tudo, mas para poderes preparar em condições para poder estar numa volta à Espanha. Então fazia muitas horas. Eu entendi que, logicamente, tudo aquilo que eu vinha a fazer nos meus anos como profissional era um erro colossal para estar a ensinar a miúdos com 13 anos, 14, 15, 16, o que quer que fosse. Se eu pegasse naquilo que eu tinha feito com a idade deles, já tinha passado tantos anos, o erro então ainda era muito maior. E então decidi entrar num curso que a Federação estava a fazer na altura, para me poder atualizar e pegar nessa base
e, conjuntamente com aquilo que eu tinha aprendido em termos de experiência e da própria preparação que eu tive, principalmente nos últimos anos como profissional, que estava muito à frente do que era aqui, porque já tinha um preparador, e pegar um bocadinho nessas duas partes e tentar ajudar indiretamente, sem qualquer compromisso, quem se dirigia, eu, pelo menos em consciência, sabia que estava a aportar alguma coisa, mas nunca me passou pela cabeça nem vir a ser selecionador, nem diretor desportivo. Foi por uma herência à Federação, e nomeadamente o Dr. Artur Moreira Lopes chamou-me para uma reunião na Federação, a convidar-me para pegar nas seleções. Bem, e falando na seleção, pronto, agora vai haver uma mudança do selecionador. Achas que é uma missão fácil para quem pegar agora na seleção? É assim, ser selecionador nacional é sempre uma responsabilidade, mas também posso dizer que o maior trabalho é sempre das equipas. Vamos ser coerentes. Né? Os ciclistas vão à seleção, vão lá estar 2 ou 3 dias e não é aí que eles nem vão ganhar forma, nem vão ganhar sabedoria. Qual é que é o papel do selecionador, então? O papel do selecionador é formar a melhor equipa de seleção para uma determinada corrida. No caso dos profissionais, basicamente, ou é um campeonato do mundo, agora hoje em dia também já existe o campeonato da Europa, há uns anos atrás não existia campeonato da Europa só para os amadores ou para os 23, agora existe para os profissionais. E no caso dos Jogos Olímpicos. Nas categorias inferiores, sim que fazem outro tipo de competições, corridas por etapas, de preparação, a volta à França do retorno, nomeadamente também para obter resultados, e aí sim que há um bocadinho de mais trabalho e muito mais contacto e eventualmente esse contacto até é um trabalho que da parte da Federação tem um papel bastante importante na formação dos ciclistas. Né? Porque estamos a falar, no caso dos júniores, miúdos que estão a formar com 17, 18 anos, e no caso dos sub-23, que está dos 19 aos 21. É a prova mais importante do ano, se calhar, para alguns. Sim. Por isso é que eu digo, nessas categorias, o selecionador tem um papel mais importante do que, claramente, no caso dos profissionais. O Rui Costa, é lógico, isto não quer retirar nunca o mérito a ninguém, mas o maior mérito, logicamente, vai sempre para as equipas que proporcionam que os ciclistas se apresentem em condições e para os ciclistas que também têm essa missão. Porque se os ciclistas não tiverem essa missão, como chegaram a não ter em anos anteriores, nomeadamente em alguns anos que eu tive lá como selecionador, não serve para rigorosamente nada. Não é em 2 dias que vais motivar um ciclista para fazer o que quer que seja. Só que, felizmente, que a partir de uma determinada altura, os ciclistas portugueses começaram a ver o ir à seleção e as competições da seleção no estrangeiro como uma rampa de lançamento para eles próprios, porque se viram que tinham capacidade para se defrontar com quem quer que fosse. O Rui Costa ajudou nisso, agora o Morgado também, nas seleções mais jovens. Isso acaba por ser contagiante. Mas isso acaba por ter sido um trabalho que começou a ser feito nessa altura, em 96, 97, quando eu fui para a Federação, muito por culpa, entre aspas, mérito do Dr. Artur Moreira Lopes, que criou todas as condições para começar
a formar basicamente jovens. Ou seja, eu nesses anos que estive lá dos profissionais não aproveitámos rigorosamente nada. Mas, como eu estava a dizer anteriormente, todo o trabalho que foi feito com os cadetes, com os júniores e com os sub-23, esse trabalho veio a Sérgio ter. Paulinho, se calhar. O Sérgio Paulinho era júnior, foi um dos primeiros a começar a ter grandes resultados lá fora. Tivemos também outro, esse miúdo, recordo muito, que agora está mecânico, encontrei-o agora há pouco tempo e foi um prazer muito grande o ter visto, que era o Manel. Esquece-me agora o segundo nome dele, daqui a bocado já me lembro, que fez um excelente contrarrelógio no Campeonato do Mundo de Júniores em São Sebastião em 97. Fez 6º lugar, salvo erro, 5º ou 6º lugar. Manuel Cardoso. Ok. E isso acabou por começar a dar os seus frutos de ano para ano. O trabalho que nós fazíamos na seleção, o acompanhamento que se dava aos ciclistas na seleção, muito a contragosto de alguns diretores na altura, mas pronto, foi todo um caminho que se teve que fazer. Logicamente, quando tentas modificar alguma coisa, há sempre esses entraves, há sempre essas dúvidas, não é? Porque há esses vícios antigos. Não, isto é que é bem feito, isto agora fazer menos quilómetros, e isto de séries, e isto não sei o quê. Inclusive... Então quem pegar na seleção agora tem um trabalho mais fácil, à partida. Sim, porquê? Porque esse trabalho que foi passado na altura a todos os ciclistas que vinham à seleção, e nomeadamente também os bons cursos que se deu na altura, vamos dizer assim, os muito bons cursos que se deu na altura, porque trazia-se pessoas muito competentes. Ainda hoje tenho feito algumas reciclagens, também se tem trazido cá pessoas muito, muito boas, inclusive fiz uma reciclagem ali em Coimbra, que veio cá um treinador da UAE, o que leva ao Pogacar. E isso acabou por... o tal sistema de água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Né? Foi um bocadinho assim. Viu-se muita reticência, mas depois começou a aparecer os resultados e as pessoas começaram a interiorizar que aquilo na realidade era assim. E depois cada um foi estudando, foi aplicando e começou-se a ver que na realidade o caminho era aquele e aquilo que se fazia anteriormente estava ultrapassado. Eu até tenho uma história engraçada. Nesse primeiro curso que eu fui fazer, o Sérgio Paulinho sempre foi aqui meu vizinho, mora aqui a 50 metros, agora mora um bocadinho mais longe, mas pronto, na altura era um miúdo e morava aqui perto. E perante toda aquela panóplia de informação que recebemos no curso, houve um diretor desportivo, daqueles mais antigos, veio ter comigo num intervalo e disse-me assim: o que é que achas disto? Eu acho muito interessante. E diz ele assim, e o Sérgio sempre foi um ciclista que desde que começou a andar de bicicleta começou a ganhar, certo? Desde cadetes, que o Salvador começou em cadetes, era campeão nacional, por ela. Então, achas que... não me digas que o Sérgio Paulinho que faz isto. E ali a questão era o exagero de carga de treino que se dava na altura a alguns miúdos, que acabava por, indiretamente, matá-los à nascença, fisicamente e psicologicamente. E ele disse, não me digas que o Sérgio Paulinho, porque o Sérgio Paulinho arrancava 40 ou 50 km da chegada e chegava sozinho. Não me digas que o Sérgio Paulinho faz isto. E eu disse, não, o Sérgio Paulinho não faz isto porque ele não tem, quem o segue não tem informação nenhuma sobre isto para ele fazer isto. Mas
o Sérgio Paulino não treina muito. Eu sabia que não, eu andava aqui na escola, jogava a bola, andava uma vez de bicicleta ou outra durante a semana, só que tinha uma qualidade tal que quando chegava às corridas fazia a diferença. E eu até lhe comentei que era a realidade. Ele, quando faltava, ele focava-se, vinha-lhe à cabeça, quando era na altura dos campeonatos nacionais, pedia ao pai, que o pai falou comigo, para poder, em véspera do campeonato nacional, faltar ali 2 semanas, 3 semanas, treinar comigo. Mas era só naquela fase. Eu era profissional, levava-o a treinar comigo, levava-o a fazer os meus primeiros 60 km e depois mandava-o para casa. Não fazia mais que esses 60 km. Mas, logicamente, fazer 60 km a treinar comigo dava-lhe logo um plus. Para quem não treinava quase nada durante o ano, chegavas ali, fazias 2 ou 3 semanas a fazer treinos de qualidade, é lógico, eu chegava aos campeonatos nacionais e disparava, né? E eu comentei, mas ele ficou encarando, como quem diz, isto é história. Mas, tanto não é a história que o Sérgio acabou de fazer a carreira que fez e tantos anos, porque se tivesse sido massacrado, muito massacrado, naquelas idades mais jovens, não tinha feito uma carreira até aos 40 anos. E não tinha tido a progressão que teve durante todos aqueles anos. Foste um padrinho, então, quase para o Sérgio. Foi um bocadinho isso. Ele próprio que acaba por dizer isso. Ele diz que ele disse de outra forma, uma vez numa entrevista que eu achei graça, que eu era o pai do ciclismo, no ciclismo dele. Tinha o pai biológico e eu era o pai do ciclismo. Temos e sempre iremos ter seguramente uma relação muito próxima, porque ele passou o primeiro ano profissional e depois logo a partir daí eu fui buscá-lo para a equipa que eu estava na altura e fui eu também que fiz o contrato dele para ir para a Espanha e inclusivamente também para a Discovery. Nos dois, 3 primeiros contratos fui eu que fiz, depois entendi que não tinha condições, porque eu tinha outro trabalho, mas sempre o acompanhei e ele também sempre teve a noção de que, quando precisava de algum apoio, sabia que podia contar comigo, quando foi da volta à Espanha, que ele acabou por ganhar uma etapa, eu acabava a volta a Portugal e pegava, ia ter com ele a ter uma etapa ou 2 e tudo mais, ou seja, sempre tivemos aqui uma relação muito chegada. Muito próxima. Mas desviando o assunto e voltando para os diretores desportivos, com que diretor desportivo em Portugal é que te identificas mais? É assim, eu não me identifico com ninguém, ou seja, eu única e simplesmente admiro as pessoas que trabalham bem, as pessoas que têm um percurso, que são sérias a fazer as coisas, e logicamente isso acaba por ser mais, não é identificar-me, é admirar. Mas infelizmente eu tinha uma pessoa que se enquadrava dentro destes parâmetros, que não é por infelicidade, mas por inerência das coisas, este ano acabou por me decepcionar muito, que foi o Zé Azevedo. É uma pessoa que eu tinha a admiração pelo percurso dele, inclusive nas seleções chegou a estar comigo, foi sempre uma referência, porque era um rapaz muito educado, muito cumpridor. E quando ele veio para o ciclismo português, eu acho que eu e toda a gente achamos que era uma grande mais-valia. Mas assim, depois daquilo que ele disse, eu tenho respeito pelas pessoas, digamos, eu tenho admiração por isso, pelo percurso que ele fez. Agora, eu tenho admiração, mas as pessoas também têm que ter respeito por mim. A partir do momento que ele deu as declarações que deu após a volta a Portugal, e se houve alguém, do meu ponto de vista, a quem aquelas palavras foram dirigidas,
foi a mim e à minha equipa. Porque ele, ao fim e ao cabo, para se justificar dos seus insucessos, apontou armas a toda a gente. À ADOP, à Federação e às equipas que mais se tinham realçado durante a volta a Portugal. Não é? E as que mais se realçaram, se a memória não me falha, foi a equipa da Anicolor e foi a equipa da Ávila do Lutano. Certo? Sem dúvida. Então, ele, para se tentar sobressair a ele, é lógico que se nós criamos essas expectativas, e eu criei essas expectativas em relação a ele, eu acho que ele também criou demasiadas expectativas em relação a ele próprio. Mas achas que foi o timing que esteve mal? Ou foi. Não. Ou ele não teria essas mesmas declarações se fosse antes da volta a Portugal? Nem são coisas que se digam. Nós, para nos querermos elevar, não precisamos de estar a denegrir os outros. Porque, segundo ele, isto palavras dele e que estão escritas, certo? Na comunicação social, palavras dele, todo o meio estava mal e todo o mundo, todos estavam mal. Certo? A Federação, a ADOP, equipas, englobava toda a gente. Né? Então, no meu ponto de vista, houve uma tentativa de menosprezar o trabalho de todos os nós para sobressair o trabalho dele. Eu acho que o mundo não funciona assim. Nós só sobressaímos quando os outros são bons. Se eu estou num mundo em que ninguém vale nada, segundo as palavras dele, então eu também não presto para nada. Então, é que eu não presto mesmo para nada. Eu, quando estou num mundo de pessoas muito boas, se eu não for muitíssimo bom, até posso ser bom. Agora, se estou num mundo de gente que não vale nada, então o que é que eu sou? Certo? Isto é a minha interpretação. Pelos vistos, a interpretação dele não foi essa. Certo? Sentias que ele ia ser uma mais-valia? Durante os seus patrocinadores e os adeptos, nós temos que pôr sempre as coisas nestes dois pratos, não é? E eu tenho um grandíssimo respeito pelo patrocinador dele, muitíssimo grande, inclusivamente, e uma amizade muito grande. Mas aquilo não são coisas que se digam. Inclusivamente que não são justificadas. Certo? Porque a ADOP, a qual ele apontou o dedo, tem feito um excelente trabalho. E ao contrário daquilo que ele disse, na altura, e ao contrário do que ele também te disse aqui numa entrevista, as coisas foram novamente distorcidas. Ele disse que afinal ele tinha razão. Não, afinal ele não tinha razão. Porque se a ADOP não tivesse a fazer o trabalho deles, então não estava a aparecer os casos que apareceram agora. Certo? Ok, é uma então lógica a diferente. ADOP estava a fazer o trabalho deles. Porque está a aparecer casos de 2024 passaporte biológico. Saiu um agora recentemente. Certo. Então, estão a fazer um bom trabalho ou não estão a fazer um bom trabalho? Então, se não aparecer resultados, era porque não apareciam resultados. Está a aparecer os resultados. Afinal, tem razão? Não, não tinha razão, porque ele deu a entender que a ADOP não estava a fazer nada. E isso acabou por se confirmar que era falso. E também, do meu ponto de vista, nós não somos um ciclismo de primeiro mundo. Ponto. É difícil ter aqui a perspectiva. Pronto, eu não estou super dentro do ciclismo português, só comecei a estar mais este ano. Então é para mim difícil, e se calhar para a maior parte das pessoas que estão a assistir, perceber quem é que está certo. É que houve uma vez que fiz uma sondagem relativamente às declarações do José Azevedo, e as pessoas dividiram-se mesmo muito. As que achavam que o José Azevedo tem razão e as que acham que não, tem. Vai continuar a ser assim. Certo? Agora, o que eu entendo, do meu ponto de vista, cada um tem o seu, e eu respeito, como é óbvio, é que sempre e quando vão aparecendo casos, é sinal que está a haver trabalho.
Isso é a mesma coisa. Que, em relação, por exemplo, à política, antes nunca eram políticos presos, nem indiciados de corrupção, nem nada. Então, o que é que estava bem? Era o que era antes ou o que é agora? Uhum. Ou antes não havia corrupção? Então, o Sim, que está mas bem é agora. Não, lá está, ele falou na altura que poderiam aparecer mais casos, acho eu também, e ele, quando disse aqui no meu direto, ele estava a dizer que de facto confirmou-se que tinha razão que apareceram mais casos. Não falou relativamente à ADOP, isso pronto, é outra perspectiva que estás a dizer, ok, apareceram mais casos, a ADOP tinha razão, não estava a fazer um trabalho tão mau assim. então não está a fazer tão mal. O que é que foi dito na entrevista a seguir à volta? Sim, já não me recordo agora das palavras dele a 100%, mas A ADOP não estava a fazer o trabalho deles, que não sei quê, que não sei quantos, que ia correr para a África, não era para a África, acho que era para o sim, para o estrangeiro. estrangeiro. Possivelmente nada disso se vai confirmar, ou seja, por isso é que eu digo, infelizmente todos esperaríamos um bocadinho mais, e nomeadamente bastante, porque tinha realmente uma grande admiração e achei que ele poderia vir ajudar muito o ciclismo português. Então Porque pensavas que era a pessoa com que te ias identificar mais e acaba por ser o contrário. que nos ia ajudar a todos. Ok. Ou seja, todos nós, quando queremos que as coisas melhorem, devemos ver as pessoas que vêm com mais conhecimento como uma mais-valia. E eu via isso. Uhum. E isso, infelizmente, acabou por não se confirmar e todo o contrário. Acho que aquelas palavras foram, e aquelas declarações foram muito infelizes. Achas todos os diretores, Não se justifica. achas todos os diretores têm, pronto, tirando o próprio José Azevedo, têm essa mesma posição que tu, ou a maior parte deles? Sim. Ok. Mas bem, vamos falar da Vila de Loutano Lolé, porque também é por isso que estamos aqui. E o Loutano, estou curioso. Aposta no ciclismo, no futebol, tem mais modalidades. Acho que no nosso país o Loltano é a modalidade mais eclética, sim, Ok. neste momento. E os patrocinadores vão se manter os mesmos da equipa para o próximo ano, os principais? Vão-se manter os mesmos. Boa. A E Grupo, a Hemopromo, todos os pequenos patrocinadores, como a Lolé Doce, Catlight, todos aqueles pequenos patrocinadores que temos vão se manter. E sentes que é cada vez mais fácil ou mais difícil manter ou atrair novos patrocinadores? Olha, eu acho que quando se faz um trabalho sério, honesto, angariar novos pode ser difícil, porque estamos a falar já de verbas substanciais, que eu acho que no futuro, se todos trabalharmos bem, vamos voltar a ter essa capacidade. Temos que ter em referência do que foi feito no passado, não pode voltar a acontecer, como é óbvio, mas continuo a achar que se todos fizermos um bom trabalho, se formos honestos a trabalhar, vamos voltar a ter capacidade para atrair mais patrocinadores. E falando De força. qualidade. Agora, isto como tudo na vida depende sempre primeiro de nós próprios. Agora, não vale estarmos nós a chorar e depois, na realidade, não fazermos nada por isso. Percebes? Uhum. E uma das coisas que eu acho que são mais importantes é a sinceridade. Uma coisa é as rivalidades dentro das corridas e outra coisa, fora das corridas, temos que ser sinceros, objetivos com aquilo que queremos
e nós todos, se conseguirmos pensar dessa forma, o ciclismo tem muito para oferecer aos patrocinadores. O Cândido e a Federação é importante para pôr toda a gente a pensar da mesma forma, o papel da Federação, neste caso? Olha, eu tenho dito isso várias vezes, em vários sítios, em várias reuniões. Eu acho, eu fui um dos apoiantes do Cândido, certo? Inclusivamente, antes de ele ter aparecido como candidato, eu fui o primeiro a alertar, dentro da comunidade do ciclismo, que havia um problema muito grave na sucessão da presidência da Federação, que iria sair o Delmino Pereira, e eu, no meu ponto de vista, não estava a ver ninguém com capacidade para conseguir manobrar este barco tão grande. A Federação, não, felizmente, neste momento, não é só o ciclismo de estrada, não é só os profissionais, não é só os cadetes, é o BTT, é a roda grossa, a roda fina, é a pista, é a downhill, é uma panóplia de vertentes que, logicamente, o Presidente da Federação tem que saber olhar para todas elas. E, muitas delas, com bons resultados. Ou seja, não é um trabalho fácil. E eu não via ninguém, não estava a ver ninguém, pelo que eu estava a ouvir, não via que fosse pessoas com qualidade, capacidade e conhecimento para ser presidente de uma federação como a que temos neste momento. E que nos últimos anos, sejamos sérios, fez um trabalho muito bem feito. Estão os resultados. Estão as conquistas. Não foi só aqui, nem só ali, nem só numa vertente, nem só noutra. Quando as coisas são feitas, acontecem só porque acontecem pontualmente. Quando há trabalho, as coisas vão acontecendo consecutivamente. E, dentro do ciclismo como um todo, elas têm acontecido. Seja no BTT, seja na pista. Foi uma das coisas mais impressionantes que aconteceu no ciclismo em Portugal, foi a pista. A evolução que se conseguiu ter na pista foi uma coisa incrível. Isso, mais uma vez, digo, volto a dizer e vou repetir por 100 vezes que se há alguma injustiça que ainda está a ser feita é o velódromo da Nadia, já não ter passado a velódromo da doutora Artur Moreira Lopes, porque foi graças a ele que aquele velódromo foi feito, certo? E só através daquele velódromo é que se pôde começar a fazer um trabalho em condições. Não é? E o trabalho que foi feito, logicamente, foi um trabalho muitíssimo bem feito. E eu, seguindo a linha que vinha-te a dizer, não via ninguém com qualidade, com capacidade para assumir esse cargo e falei nisso com alguma preocupação. Quando soou o nome do Cândido, eu fui dos primeiros a dar apoio, porque, na realidade, era uma pessoa que está no ciclismo há tantos anos e que eu via que poderia ter capacidade para gerir esta instituição. Uhum. Agora, há uma coisa que eu também tenho dito. O Cândido não tinha experiência de gerir uma federação. O Cândido nunca esteve dentro de uma federação. Ao contrário, por exemplo, do Delmino. O Delmino, quando subiu a presidente da federação, já trazia uma escola de estar dentro da direção da federação. E isso foi uma grande mais-valia para ele. O Cândido não. O Cândido chegou, montou e agora conduz o barco. Mas que já tem ao lado dele também pessoas. Não era certo? Por isso, há que dar tempo. Do meu ponto de vista, as coisas funcionam assim. Não funcionam de um momento para o outro. Há que dar tempo para ele conhecer a casa e para começar a arrumar a casa. E depois, no final, ver, na realidade,
qual foi o trabalho que fez e o trabalho que não fez. Não é no início do mandato que nós vamos poder fazer essa avaliação. No meu ponto de vista, algumas coisas já estão a ser bem feitas, nomeadamente a posição que ele tomou em relação à volta a Portugal. Achas que era preciso essa mudança? Acho. Não só acho, como tenho a certeza. Por que motivos? Sim, porque as coisas hoje andam muito rapidamente. O teu telemóvel de hoje, se calhar para o ano já está obsoleto, certo? As bicicletas passaram de mudanças, não sei o quê, para mudança elétrica. E a mudança elétrica para não ter cabo e ser por Bluetooth e assim vai, e assim roda. A Pódio não acompanhou. Uma velocidade incrível. E a volta a Portugal parou. Parou completamente no tempo. A volta a Portugal não pode ser só uma corrida de bicicletas. Tem que ser algo mais que uma corrida de bicicletas. O Olivier, no direto, falou que se fala muito pouco dos municípios onde passa a prova, onde é que se vai comer. Era a preocupação dele. Falava-se muito pouco dos municípios, no fundo. E pronto, a festa que é feita em cada município, pronto, aí depende também, se calhar, um bocadinho da organização da Volta a Portugal conseguir criar essa festa, não é? É precisamente isso. Há muitas coisas que se podem fazer. Eu já escrevi isso. Não sou organizador, não tenho qualquer intuito de ser organizador da Volta a Portugal, nem diretora da Volta a Portugal, mas ando no ciclismo, olho com paixão e sei ver. E sei que olhei quando eu voltei ao ciclismo, que eu tive 1 ou 2 anos fora, nomeadamente estava no Brasil, e o primeiro ano que eu venho fazer a Volta a Portugal, em 2023, vi uma Volta a Portugal bastante pior do que nos anos que tinha deixado, há 4, 5 anos atrás, que eu tinha visto. Ou seja, não só não melhorou, como piorou. E achas que pode melhorar através de virem à volta melhores equipas do estrangeiro? Mas a Volta a Portugal não é um fator só. Porque podem dizer assim, pois, mas é preciso mais dinheiro. Sim, mais dinheiro ajuda. Mas não é só isso. Eu, inclusivamente, com o que vai ser o organizador agora, o Mosquera, eu estive com ele há uns meses atrás e dei-lhe o meu ponto de vista do que é que devia ser a Volta a Portugal. E, inclusivamente, isto ainda não estava nem decidido, nem coisa do género. E eu, por acaso, sem graça ou por graça, até lhe disse, olha, por acaso, acho que podias ser um bom organizador para a Volta a Portugal. Porquê? Pela mesma razão que eu falei anteriormente, do diretor desportivo. Porque tem um percurso. Ele começou a organizar Granfundos, começou a organizar o El Caminho e tem feito algumas coisas. Agora, atenção, a Volta a Portugal tem uma responsabilidade muito maior que o El Caminho. Apesar do no El Caminho irem equipas do World Tour. Que ele pode ser a pessoa indicada para fazer esse trabalho, mas é assim, eu também tenho a minha visão do que é que eu gostaria de ver na Volta a Portugal, certo? E resumidamente o que é que era? Não é só a competição em si. A competição em si é importante, mas paralelamente há um espetáculo que tem que ser trabalhado. E não tem sido trabalhado. E há várias áreas dentro da Volta a Portugal que foram descuradas. Mas, claramente, eu inclusive este ano, antes da partida da Volta a Portugal, falei nisso com um dos diretores que estavam a organizar a Volta a Portugal. Que havia ali determinadas coisas que não custavam dinheiro, ou custavam muitíssimo pouco. No caso daquela que eu falei, até não custava, do meu ponto de vista e da forma como eu apresentei, não custava rigorosamente nada. Só o que é que faltou?
Hum. faltou um bocadinho de paixão, de olhar para as coisas com um olho um bocadinho mais apaixonado do que, mas isto custa dinheiro. Não é Ok, tudo matemático. todos andamos aqui para ganhar dinheiro. Ok, todos. Eu, felizmente, não estou nessa situação de necessitar do ciclismo para ganhar dinheiro. Felizmente. Mas não recrimino de todo que alguém esteja nessa situação. Mas aqui ninguém enriquece, como é óbvio. Agora, primeiro tu tens que semear. Ok, o ciclismo teve os seus problemas, teve, influenciou também na volta a Portugal, sim, mas isso não é tudo. Uhum. Percebes? Eu não posso compreender como é que uma organização de uma volta a Portugal que teve não sei quantos anos a organizar a volta a Portugal, no ano da pandemia, porque achou que a volta a Portugal ia dar prejuízo, não quis organizar a volta a Portugal. Pois foi. Eu, se fosse presidente da federação da altura, tinha sido o princípio do fim. Não tinha sido a altura para ter logo mudado. Não mudou. Por isso é que eu digo, o candidato já está a fazer alguma coisa. Não sei qual vai ser o resultado, Mas mas está a tinha que haver tentar. mais tinha. Porque é uma empresa que está a organizar um grande evento. É como uma outra empresa qualquer. Eu já tive empresas, certo? E na vida de uma empresa, como em tudo na vida, há os seus pontos altos e os seus pontos baixos. E tu tens que estar preparado para eles. Porque Claro, tens claro. um ano mau numa empresa, na tua empresa, ou porque tens 1 ou 2 meses ou 3 meses que estás a perder dinheiro, não vais deixar de trabalhar. Tu tens que ter um fundo de maneio para as más alturas. Das boas às más. Isso é a gestão Certo, de não se pode. qualquer Não... empresário em qualquer área. Agora não é. Quando a volta a Portugal deu muito dinheiro, e houve anos que a volta a Portugal deu muitíssimo dinheiro, muitíssimo, não é? Gastou-se, não sei como, não me interessa. E parar, se calhar, depois no ano Tenho seguinte ganho, as pessoas, mas a as pessoas obrigação, deixaram de assistir tanto, se calhar. a obrigação de um bom empresário era ter um fundo de maneio. Para mim, uma organização funciona em 3 aspectos. É uma parte para a manutenção da estrutura, para pagar ordenados, para pagar a volta a Portugal, a percentagem que é para o patrão, depois uma outra parte do bolo para reinvestimento dentro daquilo que tu estás a fazer, certo? Uhum. Tudo tem que ser reinvestido, não é fazeres e agora está aqui e agora repetimos e repetimos e repetimos e fazemos sempre a mesma coisa. E gastamos sempre o mesmo. Não, no ponto de vista, tem que haver um reinvestimento. Tem que haver uma parte boa para reinvestir. E tem que haver uma outra parte, tu dizes, de hoje amanhã vou dar um pontapé numa pedra, vou bater com a cabeça e vou-me ter que levantar. E dá aqui isto, para eu me poder levantar. Então achas que o ano em que a volta, pronto, houve essa questão do Covid, foi prejudicial, não é para os anos seguintes? Não, 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 o que eu acho, e que ainda hoje não compreendo, é como é que a organização da Volta a Portugal, tendo um contrato, se negou a fazer a Volta a Portugal. Uhum. Teve que Pois, ser a exato. Federação a pegar na Volta a Portugal e realizá-la. Isso para mim foi inadmissível. Sim, sem dúvida. E não há justificação nenhuma para isso. Nenhuma. Era a obrigação daquela organização, com risco ou sem risco, organizar a Volta a Portugal. E pôs o ciclismo em causa em prol do lucro. Pois é, Porque eles acharam que não iam ganhar dinheiro e, eventualmente, que poderiam perder dinheiro. E então, no risco, não quiseram organizar a Volta a Portugal. pois. Olha, vamos ver, Então, vamos esperar que as coisas melhorem a partir daqui, mas vamos trocar este tema da volta.
Temos aqui uma pergunta, não sei se, ora bem, será que me consegue responder o porquê de não correr o Beiras e a Serra da Estrela? Foi uma opção nossa. Uh, Não foi o Beiras e o Serra da Estrela. Beiras e Serra da Estrela é uma corrida só. Foi a pergunta que estava aqui, eu li só. Hum. Mas sim. Mas queres elaborar um bocadinho mais? Porquê? Ou foi só por opção? Não quiseram? Não, não quisemos correr. Ok. E pronto, falando agora de ciclistas em concretos, o Tivani. Como é que apareceu o Tivani, assim rapidamente? Olha, o Tivani era um ciclista que estava a correr em Itália, hum, numa equipa profissional continental, que era para correr, inclusive, que foi a volta à Itália, e que o Tony, que é o presidente do Lutano, já o conhecia e trocava mensagens com ele. E que, à última da hora, ficou sem equipe. E olha, está aqui este ciclista e tal, e eu fiz um bocadinho hum, uma avaliação do percurso dele e, e achei que era um ciclista que se podia enquadrar dentro da nossa equipa, inclusive, Confirma-se. como já tínhamos um argentino, que era o Tomás Conte. Uhum. Todos nós sabemos que estar quase um ano fora de casa não é fácil para ninguém. E com a família pior ainda. E então, hum, é lógico, com um colega ainda por cima, eram dois ciclistas que se davam muito bem, achei que era uma união que podia funcionar. E é difícil segurá-lo na equipa. Ele não terá propostas para voltar para o Continental? Uh, é assim, segundo as palavras dele, ele diz que em Portugal só corre connosco. Não são palavras dele, porque inclusivamente o ano passado nós temos um orçamento e logicamente temos uma manta do qual nos temos que cobrir e que daí não passamos. E, e eu tinha um valor que lhe tinha para dar e daí não podia fugir. Até ali podia chegar, dali não podia passar. E eu sei que até houve algumas equipas portuguesas que lhe ofereceram mais dinheiro. E ele quis ficar aqui e já por várias vezes, não só a nós, mas por várias vezes já o disse, que em Portugal que só correria pelo Águia do Lutano. Eu acho que é um ciclista que se adaptou bem à equipa, a equipa adaptou-se a ele e conseguimos criar aqui as condições para ele render aquilo que tem vindo a render. Ele Porque na volta a Portugal ganhou 2 etapas. Uma mais com a ajuda do Bloco e outra na fuga, que foi com o Conte e com o Paulo Martin, não foi? E isso, depois teve aquela felicidade, entre aspas, porque se calhar ganhava na mesma, provavelmente até, saltou a corrente ao Paulo Martin, penso eu, mas que provavelmente ganhava na mesma. eu se tivesse dúvidas, é lógico, nestas coisas, e para mais um ciclista como o Paulo Martin, e que a volta que vinha a fazer, assim, nunca sabes o que é que pode sair, não é? Mas eu, se tivesse dúvidas de que na chegada poderia perder para o Paul Martin, tinha feito alguma coisa até à chegada. Uhum. Fiz toda a etapa e nós trazemos 2-1. 2-1. Certo? Começou a trabalhar ali o Conte mais forte primeiro. E ele nunca se mexeu até o outro ter avaria. Ok, o outro teve avaria. Mas o Estava outro forte o arrancou. Tivani. Se ainda tens na cabeça tudo o que foi a subida,
O outro arrancou-lhe pelo menos 2 vezes. Pelo menos. Uma na parte mais dura do Monte Junto, onde tem rampas de 12, 13, à volta de 15%. Arrancou-lhe a primeira vez aí. Ele respondeu-lhe com a maior das facilidades. A segunda vez que ele lhe arrancou, ele nem sequer se levantou do selim. Logo a achar. Logo aí, vês que... E depois a ponta final do Tivani é muito forte. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Com boas pernas que estava, não é? Acho que não deveria ter... Não, O Martin também tem boa ponta final, mas já tinha atacado 2 vezes, o Tivani estava bem na roda, devia ganhar na mesma, acho eu. É assim, é o que eu te digo. Também poderia perder. Mas, na minha perspectiva, por isso eu nunca lhe disse para arrancar, nunca, em circunstância nenhuma. Antes de entrar no mundo junto, nunca disse a nenhum deles para arrancar e podíamos o ter feito. Uhum. Porque na minha perspectiva tinha essa confiança de que ele, em circunstâncias normais, batia o Paul Martin. E será que algum dia vamos ver a Aviludo agora, pronto, tendo em conta estes últimos anos, em que há o Del Pino, que fez 13º da geral, penso eu, mas lutar mesmo pela geral poderá vir a ser o objetivo em breve? Ou não faz sentido? Mais vale. Estão satisfeitos? Quer dizer, tendo o Tivani é quase obrigatório ir lutar por etapas e pela verde, não é? Sim. E tu disse no caso do Tivani? Não, o Del Pino fez 13º. Sim. O Delpino tem feito todos os anos, pelo menos desde que eu cheguei, já tinha feito no ano anterior, dentro dos 10 primeiros, sétimo, oitavo. Mas é um ciclista que vai estar sempre dentro Muito estável. deste top 10 eventualmente. Falhou este ano porque na chegada à Bragança caiu na parte final e perdeu um minuto e qualquer coisa. Não me lembrava, pois foi. E daí não voltar a estar dentro dos 10 primeiros. O Nico tinha uma ambição muito grande este ano em relação à volta a Portugal. Nunca foi a minha, porque a mim nunca ninguém me ouviu falar nisso. Sempre me ouviram falar em vitórias de etapa, o Del Pino para tentar fazer os 10 primeiros, porque ainda não vejo o Tivani com essa qualidade para estar no Mundo Junto. No Mundo Junto não, na Serra da Estrela. Porque a volta a Portugal, pelo menos até agora, não sei se vai haver inovações ou não, a volta a Portugal normalmente era decidida nas 2 etapas, Mundo Junto, a Senhora da Graça, Serra da Estrela e depois o Conta-Roca. Uhum. Agora, nós sabemos que a Serra da Estrela é uma subida totalmente diferente da Senhora da Graça. Não fosse a Serra da Estrela ao Tivani e conseguia andar lá? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E ele vai treinar para sobreviver à Serra? Porque se tu fores a ver o Tivani na chegada à Senhora da Graça, eu até o mandei descolar mais cedo, por isso, porque tínhamos uma programação para a volta, mas ele, para ajudar o Del Pino, acabou por descolar já muito tarde, à falta de para aí 3 km, sensivelmente. Mas a trabalhar. Ou seja, que em circunstâncias normais poderia ter perdido para ali, que sei, 30 segundos para os primeiros na Senhora da Graça. Mas quando falamos da Serra da Estrela, estamos a falar de uma subida totalmente diferente. Então, bem, estou ansioso para ver o Tivani este ano. A questão é, lá está, lutando pela geral, depois das etapas, pode ser mais difícil ter pernas para ganhar etapas, não é? Se bem que à partida, mantendo-se no grupo, e estando no grupo da frente, se estiver ainda com força, até pode ganhar mais etapas. Vá? Para mim, estamos a falar que estamos agora em dezembro, no dia 1 de dezembro, os objetivos para o ano que vem
voltam a estar dentro daquilo que tem sido estes 2 anos. Este ano ganhamos mais que o ano passado, felizmente, mas pronto, a ideia será, porque o orçamento é o mesmo, a equipa variou, mas também não variou assim tanto, e acho que o Tivani neste momento a especialidade dele é fazer aquilo que ele fez, eventualmente pode fazer qualquer coisa mais, dependendo um bocadinho também do percurso da volta. Houve uma coisa que eu falei na altura, que nos faltou fazer, que foi tentar vestir-nos de amarelo. Poderia ter acontecido. Houve digamos que uma falha na preparação. Entrou um bocadinho curto de preparação. Portanto, se formos avaliar, ele foi crescendo ao longo de toda a volta à Itália, da volta a Portugal, e não parou aí. Tanto foi que no JN estava melhor ainda do que o que estava. Ganhou 4 etapas, ganhou. Na volta a Portugal. Porque a forma como enquadrámos a época proporcionou isso. Mas eu preferia que ele não tivesse tão forte no JR e tivesse entrado um bocadinho melhor na volta a Portugal. Mas pronto. Mas o JN ganhou 4 etapas e a geral. Ficámos satisfeitos com o que fizemos, mas aquela etapa de FAF foi um bocadinho um amargo de boca para nós. Depois a do Sterrato. A do Sterrato. Onde ele descolou ali, foi pena. Sim. Mas pronto. Faz parte da história da volta. Claro. Isto, e a volta a Portugal, achas que... Aliás, as coisas boas e as coisas más dentro do mesmo pacote. Faz parte. Gostavas que a volta a Portugal voltasse a passar no Algarve? É lógico. Para nós, sim. Como equipa do Algarve, eu penso que isso pode vir a acontecer. Não é uma situação fácil, porque, como nós sabemos, o grande problema do Algarve é sempre o turismo em agosto, certo? Por isso é que há sempre um bocado de cuidado com a entrada da volta a Portugal no Algarve, mas eu acho que pode acontecer. E em relação a contratações, eu vi vários posts no Facebook, muitas renovações e depois acho que 2 contratações, uma delas do André Carvalho, da EFAPEL. Como é que avalias o plantel? Está mais equilibrado que o ano passado? Ainda vamos ver mais alguém entrar? É assim, a primeira ideia do André Carvalho já não vem deste ano, já vem do ano passado. Eu já o ano passado contactei o André e gostava de ter trazido para a equipe. E eu normalmente tenho ideias muito, muito claras daquilo que quero das equipas. E este ano, felizmente, foi possível trazer o André. Eu acho que o André é um excelente ciclista, não tenho qualquer dúvida, e penso que ele, dentro desta equipa, vai representar uma mais-valia muito, muito grande. E depois fomos buscar também um ciclista do Algarve, o Filipe, que era do BTT, foi campeão do BTT e tudo mais. E que quer ter uma oportunidade no ciclismo de estrada. Nós, logicamente, já está fechado o plantel? Já está fechado o plantel? Já. Okay. Estamos com os olhos em todos os ciclistas portugueses. E muito especificamente no Algarve. Pois era isso que eu ia perguntar. Tentam atrair jovens algarvios à equipa? Sim. Vamos tentar aproveitar
o melhor que houver no Algarve. Agora, e muita gente tem falado nisso, e é normal que se fale sobre isso, mas as pessoas têm que ter a noção de uma coisa. Nós somos uma equipa profissional. Temos patrocinadores, certo? Como tal, não somos uma casa de caridade. Para o Loutano virão sempre ciclistas que queiram ser profissionais e que tenham qualidades mínimas para poder ser ciclistas profissionais. Certo? Isto não é uma escola de ciclismo. Aqui é para chegares, veres E e ter render. resultados. Podemos não ir buscar os melhores, mas temos que ir buscar ciclistas que tenham capacidade, tenham mentalidade para ser ciclistas profissionais. E todos os que eu encontrar no Algarve, e não só, mas nomeadamente no Algarve, porque queremos melhorar o ciclismo no Algarve, e gostaríamos de ter mais ciclistas do Conselho de Lolé, e este ciclista, o Filipe, que vamos buscar agora, é do Conselho de Lolé. Iremos buscar todos. Mas sempre com estas premissas. Tem que ter qualidade. Claro, claro, claro. Óbvio. É um desporto, mas por sua vez é um trabalho, certo? E os patrocinadores que colocam cá dinheiro também querem ver a sua rentabilidade. Não é? E qual é que foi esse olhar. Qual é que foi o ciclista que esteja ainda no ativo que te deu mais trabalho a gerir? Que esteja no ativo. Algum em particular que tenha um feitio mais difícil? Dos que estejam no ativo, não me lembro assim nenhum. Sinceramente, não me lembro assim nenhum. Porque os últimos que tive já quase todos deixaram de correr. E. Tem suportado bem os atuais da equipa? São todos bons rapazes, não dão trabalho? Não é? Olha, queres que te diga com sinceridade, por acaso não. Normalmente os ciclistas, quando ganham um estatuto, têm, pronto, como todos nós, né? Começa-nos a subir o ego e tal, e às vezes perdemos um bocadinho entre as nuvens. Mas eu, felizmente, não tenho esse problema dentro da equipa, nomeadamente no caso dos dois argentinos, que são os dois principais líderes da equipa. São dois ciclistas bastante humildes, muito trabalhadores, muitíssimo trabalhadores. Respeitam-se muito um ao outro, sabem quando é que é para um e quando é para o outro. A um e ao outro e à equipa como um todo. Fazem um excelente ambiente, que isso é importantíssimo. E isso tem sido, do meu ponto de vista, um dos pontos do nosso sucesso, certo? Toda a gente sabe, não é novidade para ninguém que a vida do Loutano é um dos orçamentos mais baixos das equipas portuguesas. O que é um orçamento baixo em Portugal e o que é um orçamento alto? Só para ter uma ideia. O que é um orçamento alto? Em quê? Em termos de valores? Sim, sim. Um orçamento alto em termos de valores é nada mais, nada menos que o dobro daquilo que nós temos. Ok. Vocês têm um mínimo, se calhar, tipo 250, por aí. Sim. Ok. E sobre competir? Eu não dia, por isso, é assim, aqui não há milagres. Estas coisas não há milagres. E com um orçamento desses, conseguir o que conseguiram na volta, há que dar o seu valor. Sim, já o ano passado conseguimos e este ano também, mas é o que eu te digo. Acho que um dos fatores principais é a união do grupo e o bom ambiente que conseguimos viver, que todos fazemos o nosso trabalho e todos nos conseguimos divertir com o nosso trabalho. A equipa estava preparada para um pós-Tivani?
ou está preparada para um pós-Tivani? Se o Tivani saísse esta época, será que o conseguiam substituir? O Conte, por exemplo, conseguia assumir o lugar dele? É Pá, diferente um bocadinho. essas questões só se colocam quando elas acontecem. Sim, é verdade. É Porque, verdade. porque assim, também se calhar no ano que eu tomei conta da equipa, ninguém dizia que nós, passado 2 anos, estávamos a fazer o que fizemos. E na realidade conseguimos fazer. Assim, Claro. não são os dirigentes, não são os mecânicos, não são os massagistas que ganham corridas, mas ajudam também muito, não é? Sem dúvida. E sobre competir no estrangeiro, desculpa estar a mudar assim o tema, mas estou a olhar para as horas. E sobre competir no estrangeiro, o que é que tu achas? Gostavas de competir mais no estrangeiro com a Aviludo? Olha, eu sempre gostei de correr no estrangeiro, até porque eu próprio, como disse, corri no estrangeiro a maior parte da minha carreira, Bastante, bastante, pois. 8 anos. Agora, primeiro há que ter condições para correr no estrangeiro e há que ter orçamento. E depois também ter equipa. Eu, por exemplo, ao El Camino, que é esta corrida que se Uhum. faz aqui na Galiza, várias equipas portuguesas lá têm ido. Eu sou no primeiro ano, mas muito por força de que havia algum ciclista que queria ir, que eu sempre fui contra isso, porque não via que a equipa tivesse condições para lá estar. E eu ir para corridas, só para andar a servir de motorista de Uber, não é propriamente. Mas agora há o Tivani, por exemplo, que na volta ao Algarve, o ano passado ganhou a montanha. Eu, o ano passado, nem sequer solicitei ao Mosquera, que é o organizador, como já falámos, Uhum. que queria lá estar. Depois do que fizemos o ano passado e com aquilo que reforçámos este ano liguei. Olha, se houver possibilidades, eu gostava de poder participar no El Caminho. Porque neste momento, sim que vejo que já temos equipa para podermos estar lá condignamente. Agora, ir para uma corrida como o El Caminho, que é mais ou menos como é a Volta ao Algarve, só para estar presente, não. Uhum. E É o que eu disse. Depois do que fizemos na Volta ao Algarve, ganhar a montanha e tudo isso, fomos a única equipa que o conseguimos fazer, aí já tens algum argumento para dizer, não, vamos lá porque podemos estar a discutir alguma coisa. E é difícil ter convites ou, sei lá, volta à Eslovénia, Croácia, não sei, 5 corridas assim do género. Basta pedir para ir ou, por exemplo, as locações e assim são pagas pelas organizações, na sua maior parte, ou não? Não? Não. Eu, por acaso, tenho para a Turquia, como se calhar há outras equipas. Tenho para. Como é que se chama aquilo? Uma volta até bastante conhecida, acho que é da Croácia, que é aquilo, não me lembro agora o nome. Mas é uma volta bastante conhecida que já foi lá feito um campeonato da Europa. Hum. É. Uh, Mas as organizações não pagam alojamento. O quê, o quê? Acho que é Baku, ou como é que se chama? Ok. Mas assim que é uma corrida assim já salvo 2.1. Só que são corridas que têm uma despesa muito grande. Porque nós, até só para correr em Portugal, nós já temos que tirar dinheiro do orçamento para todas as corridas. Para todas. Ou seja, nós antigamente, só para teres uma ideia, nós antigamente o que as ajudas de custo que as organizações davam, pagava Exato. para as despesas. Hotéis, gasóleo, neste momento não dá. Cá assumo que não dê, mas nem no estrangeiro? Deixas 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, consoante o número de dias de corrida. Logicamente, quando estamos a falar disto, se formos para o estrangeiro, é pior ainda. Pagam os hotéis, alimentação,
Mas combustível e viagens, isso não pago. Ou Pois, seja, se fores daqui até Espanha, aqui numa área de 1000 quilómetros, ainda tá, vá. ainda perdes pouco ou pagas pouco. Se Claro, começas aqui já é mais quanto chato. mais para longe fores, mais ainda. Depois também a partir daí já os ciclistas não vão de carro, já têm que ir de avião. Pois. Não, pronto, então só pagam alojamento e alimentação ou dão, pronto, uma ajuda Sim, de custo nesse sim, sentido. sim, sim. Ok. Não sabia. É mais uma coisa que eu aprendi hoje. Poucas equipas neste momento, ou nenhuma, têm neste momento condições para o fazer. Eventualmente, acho que tem o orçamento do dobro daquilo que nós temos, sim, têm orçamento para isso. Nós não. Nós, neste momento, não. E, como tal, focamos no nosso objetivo e naquilo que podemos fazer e até onde podemos Uhum. chegar. E para terminar, Américo, já contaste uma história do Sérgio Paulinho, mas tens alguma história engraçada sobre ti, sobre algum colega, algum ciclista, que te recordes, uma curiosidade sobre ti ou qualquer coisa? Epá, assim, por acaso, assim, de repente, não me estou a lembrar de história nenhuma. Pronto, também já contaste uma do Sérgio Paulinho, mas pronto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, algum tema que sintas que falta falar, alguma coisa queiras acrescentar. Pá, não, que eu Há não. uma pergunta que me falta fazer, já nem me lembrava, que é coisas boas e defeitos do ciclismo português em geral. Pá, o ciclismo português tem uma estrutura muito própria. Era o que eu dizia, o ciclismo português não é o World Tour. Uhum. Porque nós temos que vê-lo como tal. Tem as suas coisas boas, tem as suas coisas más, ou menos boas. Uh, e é um ciclismo com uma estrutura muito própria. Ou seja, tu vês em poucos países tantas equipas continentais como nós temos. Neste momento, este ano tínhamos 9, salvo erro. Uhum. 9. Para o ano, não sei se vão ser 9, se vão ser 10. Pô, não tinha ideia. Uh, por isso nós temos que ver, inclusive, nomeadamente, a volta a Portugal e tudo isso, temos que olhar sempre para o ciclismo português dentro desta base, de que não é um ciclismo muito rico, tem as suas restrições, ou se tem muitas restrições, e tem esta estrutura, que são 9, 8, 9, 10 equipas continentais. Por isso, tem que ser sempre muito bem pensado. E pronto, também tem muitos dias de corrida em Portugal, mas a nível de defeitos, coisas más do ciclismo, alguma coisa que gostasses que melhorasse? Eu acho que o ciclismo, ao contrário de algumas pessoas pintam, eu acho que está a melhorar muito. Mas as melhorias não se vêem de um dia para o outro, em só longo prazo. Mas eu acredito que a curto e médio prazo vamos ter um ciclismo muito mais forte. Neste momento temos um problema que é a falta de jovens com qualidade. Toda a gente diz, e tal, precisávamos ter um ciclista portuguesa a discutir a volta a Portugal, isso era importante. Sim, é verdade, mas neste momento não existe. Porque temos Pode essa existir o mais Pedro Silva, estou-me a lembrar assim de repente do Pedro Silva, que foi agora para o Boa Vista, vamos ver. ok, mas não o vejo como um ciclista para vencer a volta a Portugal. Hum, mais fácil veria o, aquele Tiago miúdo, Antunes? Não. O Lucas não, que Lopes. estava no Boa Vista O este Lucas ano, Lopes. o Lucas Lopes. Sim, foi um ciclista, é um ciclista que eu pessoalmente gosto e que acho que poderá ter, não sei se terá um futuro a nível internacional,
mas que aqui pode, no futuro próximo, vir a ser uma referência e poderá ser esse tal ciclista que eventualmente possa estar aí um dia a discutir uma volta a Portugal. Vamos ver. Agora, necessitávamos de uma fornada maior, percebes? Agora, também é verdade, e eu acho que isso não é uma menos-valia, que é, felizmente, os ciclistas portugueses neste momento que aparecem com qualidade têm uma grande porta aberta para ir para o estrangeiro. Pois é isso. Houve uma fornada boa que saiu, pronto, nestas últimas gerações e continua a aparecer ainda alguns bons ciclistas, mas se calhar vão logo para o estrangeiro quando aparecem, não é? Claro, Mas temos aqui uma pergunta só para terminar, que é relativo. Porque é que não. É difícil termos uma equipa World Tour portuguesa? É difícil, é. Eu tentei isso em 2012, só que o Rui Costa foi campeão do mundo em 2013, não foi? Sim, acho que sim. E eu fiz uma proposta em 2012 a uma empresa grande aqui, inclusivamente com uma parceria com o Machin, que agora é diretor-geral, que é da UAE, de fazermos uma equipa digamos, com a pirâmide da equipa com ciclistas portugueses, porque relembro que na altura o Tiago ainda estava no auge da carreira, o Costa ainda não tinha sido campeão do mundo, felizmente no ano seguinte foi campeão do mundo. Eu mencionei todos estes ciclistas. O Sérgio Paulinho ainda estava lá fora. O Bruno Pires também acho que estava lá fora. Ou seja, eu lembro-me que havia um leque de 4, 5, 6 ciclistas e com qualidade, só estes que eu estou a falar, estamos a falar, ciclistas que andavam muito na altura, e que podíamos fazer aqui uma equipa quase que uma equipa seleção, não é? E que dava a garantia nessa altura, e não estava a pedir muito dinheiro comparado com os números que se falam agora, porque inclusive também tinha uma verba já que vinha de Espanha, tinha bicicletas, tinha carros, e dava a garantia, coisa que hoje em dia não se consegue fazer, que era a garantia automática da rentabilidade dessa verba desse primeiro patrocinador, que era entrar no primeiro ano na Volta à Espanha. Neste momento, tal e qual como está estruturado o ciclismo, ninguém pode fazer isso. Ninguém. Né? A não ser que entres logo com uma equipa com 7 ou 8 milhões. Sim, 7 ou 8 milhões, e mesmo assim é difícil. Não é? Naquela altura, sim que era possível, porque o ciclismo estava estruturado de outra forma, os conhecimentos que tinhas e tal, havia essa possibilidade. Por isso é que eu te digo, neste momento, se não foi naquela altura, inclusivamente, coincidiu precisamente no ano anterior a que o Rui foi campeão do mundo. É lógico que a equipa não era formada só por ciclistas portugueses, não podia estar a formar uma equipa com 20 e tal ciclistas, só com ciclistas portugueses, tinha que ir lá a buscar ciclistas lá fora, mas tinha a noção que com o Rui Costa, com o Sérgio Paulinho, com o Tiago Machado, já se podia fazer coisas muito bonitas lá fora, como eles acabaram por fazer, e que estavam a fazer já na altura, não era descoberta nenhuma para ninguém, era só a constatação de... Rui Costa já tinha ganho no Tour. E, logicamente, andávamos com o nome do patrocinador e de Portugal às costas. Pois é isso. Se naquela altura não... E eu acho que todos os argumentos
que eu coloquei em cima da mesa eram bastante válidos, todos, não é vaidade nenhuma, era só uma constatação das coisas como poderiam ter sido feitas. Se, se não se conseguiu esse convencimento, hoje em dia, não te quero dizer É quase impossível. é difícil, mas é quase impossível. Tá bom, Américo. Olha, obrigado pelo teu tempo. De nada, pá. É um prazer. Gostei muito. Uma boa noite e, se não ouvirmos antes, um bom Natal. Ver se conheço mais gente da Vila de Loutano, entretanto. Talvez o Tivani, que ouvi dizer que agora está mais para aqui para cima. Sim, 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 sim. Cara, Tá por bom. aí. Obrigado, Américo, mais uma vez. Obrigado a todos Um os que nos abraço. acompanharam. Até já, boa noite.